Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com a nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, salve José. Entramos no nosso 10º dia da preparação para a consagração de São José e hoje lembramos: luz dos patriarcas, rogai por nós. São José é o patriarca de todos os cristãos. São José é o eleito de Deus. A luz patriarcal de Deus Pai brilha em São José. Depois de Jesus, São José é o maior de todos os patriarcas, é o maior de todos os pais, é o grande pai. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, no sonho de Jacó, nós veremos a escada de Jacó. E por essa escada os anjos subiam e desciam, e essa escada de Jacó, ela representa justamente todos os patriarcas, desde o primeiro até o último, desde o primeiro até o cume da escada, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os patriarcas estão representados em cada degrau daquela escada, que culmina com Jesus. E nessa escada nós vemos, por exemplo, a fé de Abraão, a obediência de Isaac, a coragem de Davi, a sabedoria de Salomão. E São José, ele é maior do que todos os patriarcas e ele tem maior virtude do que todos os patriarcas. E podemos dizer, São José é maior que todos os patriarcas juntos. São José é superior em graça. Por quê? Porque ele está mais próximo da fonte. São José tem Jesus, que é a fonte, em seus braços. São José é o reflexo do Pai das luzes. Pai das luzes, sem mudança nem sombra de vicissitudes, vai dizer para nós a carta de São Tiago 1,17. Deus, ele cria os luminares no princípio da criação, porque sem a luz a criação estaria toda em trevas. E no Novo Testamento nós temos uma nova criação, e tendo uma nova criação nós temos novos luminares. E São José, ele é o reflexo do Pai das luzes. Aliás, São José é o portador da luz, porque ele traz a verdadeira luz, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. São José nos ajuda a viver na luz de Deus. E cada um de nós é filho da luz, é filho desta luz, e também somos luz do mundo, como vai dizer para nós Mateus 5, de 14 a 16, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Outrora erais trevas, vai dizer para nós Efésios 5, de 8 a 9, outrora erais trevas, andai como filhos da luz. E ele vai falar quais são os frutos da luz. São José, ele é chamado em latim, na tradução latina, na língua latina, São José é chamado de lumen patriarcarum. E esse lumen patriarcarum, ele aterroriza Satanás, porque Satanás odeia São José e odeia sua luz, justamente porque ele, como portador da luz que foi criado, ele perdeu a luz por orgulho e por desobediência. E ele teme a São José, porque São José é uma pura criatura de Deus, só que ela é humilde, uma pura criatura de carne e osso, mas humilde. E São José, ele é o verdadeiro e eterno portador da luz. São José é o ícone de Deus Pai, é a imagem de Deus Pai. E vai dizer para nós Bento XVI como um conselho aos pais. Ele vai dizer assim: pais, tomem São José por modelo, porque São José vai nos ensinar o sentido mais profundo daquilo que é a paternidade. Existe uma frase muito famosa na nossa igreja, que está inclusive no ofício de São José, colocado como que na boca de Deus Pai: ide
ide a São José, ou melhor em latim, ite ad Joseph. Se quiseres estar próximo de Cristo, vai dizer para nós Pio XII, se quereis estar próximos de Cristo, ide a São José. A união mais íntima que nós temos com Jesus Cristo é justamente a união que nós temos com Ele na Sagrada Eucaristia. E São José, ele é o protetor e o mantenedor do pão sagrado. E aqui é necessária uma explicação, porque nós temos que voltar lá no primeiro José da Bíblia. José, filho de Jacó, o penúltimo filho de Jacó, o primeiro filho com a mulher que Jacó amava. Essa união nasce São José. São José até então era o último de seus filhos, porque ainda não havia nascido Benjamim. São José era o último de seus filhos, era o caçula de todos os seus filhos. E os irmãos de São José tinham inveja e ciúmes do amor que Jacó demonstrava a São José, a José. E José, irmão dos filhos de Jacó, José, ele foi vendido por seus irmãos. E por obra divina, por caminhos de Deus, José, ele acaba indo parar no Egito, longe da sua família. E o próprio faraó recebe José como se ele fosse um de sua família e lhe dá grande autoridade. José era tido como filho do faraó. Ele foi colocado logo abaixo do faraó. Ele foi encarregado de guardar os celeiros do Egito. E o Egito era o maior produtor de grãos que tinha na época. E Deus tinha planos para José. A fome assolou toda a terra do Egito e toda a terra dos arredores do Egito. E o próprio faraó disse para todos: ide a José e fazei tudo aquilo que ele vos disser. Mesmo os irmãos de São José tiveram que vir para o Egito para comprar alimentos, porque a fome assolou inclusive a terra em que eles habitavam. E eles chegam no Egito e vão ter com José, e ao terem com José, seus irmãos, eles não o reconhecem e o chamam de Senhor, porque achavam que ele era um filho do faraó, alguma coisa nesse sentido. Mas José reconheceu os seus irmãos. Devido a muito tempo, os seus irmãos não o reconheceram, mas José reconheceu os seus irmãos. E José escondeu a sua identidade aos seus irmãos. No entanto, ele foi extremamente gentil e misericordioso para com seus irmãos. Forneceu a eles tudo aquilo que eles precisavam, deu aquilo que eles precisavam para levarem para seu pai. E num determinado momento, José se revela a eles, e José oferece o seu perdão para eles. José livrou os seus irmãos da fome e da morte, e mais, José livrou inúmeras pessoas da fome e da morte. E José do Antigo Egito, ele é prefiguração do novo José, do nosso São José. E o nosso São José, ele é guardião do pão celestial, é guardião do pão da vida eterna, é guardião do pão da vida. E assim como o sol supera a lua no seu brilho, este São José supera o primeiro José em todas as virtudes, em santidade, em justiça, em piedade, em castidade. E nós vemos que São José, ele salvou o pão da vida das mãos de Herodes. Herodes queria matar o pão da vida e São José leva o pão da vida justamente para o Egito. E esse pão da vida que é Jesus, ele é superabundante.
ele alimenta multidões, ele salva almas. Esse São José, nosso São José, ele herdou do primeiro José o poder, a inocência, a santidade. E a palavra José significa justamente aumento. São José não guardou o pão para si, mas ele guardou o pão para o mundo inteiro. Nossa Senhora amassou este pão no seu ventre e São José preservou este pão em seus braços, em sua casa. E ele continua a guardar o pão da vida ainda hoje, em todos os tabernáculos deste mundo. Vai dizer para nós Dom Fulton Sheen: São José continua a guardar o pão da vida em todos os tabernáculos do mundo. Este mundo nosso, especialmente agora, que sofre de tanta fome moral e espiritual, como nunca sofreu. Fome espiritual, fome moral. Almas morrem por falta de alimento. Corações, casamentos, vidas arruinadas. Crianças assassinadas ainda no ventre de suas mães. Crianças vendidas. As maiores imoralidades sendo cometidas contra a inocência das crianças, dos jovens, dos adolescentes. A verdade e o bom senso estão tão escassos neste mundo em que nós estamos vivendo. Vivemos uma verdadeira penúria espiritual e moral. Diante de tudo isso, o que fazer? A resposta nós temos da boca de Deus Pai, assim como nós tivemos da boca do faraó lá no Egito: ide a José e fazei tudo aquilo que ele vos disser, e então tereis o alimento, e então não morrereis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.